Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, como vão, confidenciais? Temos uma notícia de última hora e vamos contar para que Sanches, Marlaska e todo o governo não voltem a dizer que não sabiam o que ia acontecer, que não estavam informados. Para que não voltem a mentir, porque essa é a mentira que eles repetem desde que, no dia 30 de julho, quase 100 mil pessoas invadiram a Espanha através de Ceuta. Olhem, isso é um plano premeditado, estamos contando isso para vocês há anos e aquilo foi um ensaio. E deu tão certo para Marrocos que eles vão tentar de novo muito em breve. Tão em breve que pode acontecer em menos de 10 dias. Contamos o que sabemos até hoje com a intenção de que desta vez Margarita Robles faça algo, Marlaska faça algo e Sanches faça algo. Já nem peço que ele interrompa as férias, isso é impossível. Ou que o rei pare de navegar, eu sei, a prioridade é essa mesmo. Mas pelo menos que o povo de Ceuta não volte a ser invadido, não passe medo e seja protegido. Ou então que parem de pagar impostos para a Espanha, já que não recebem nada em troca. Olhem, a essa hora já existem mais de 50 contas nas redes sociais que estão convocando para ocupar novamente Ceuta no próximo dia 15 de agosto. Vocês vão ver algumas delas, todas em árabe. Tem no Instagram, tem no Facebook. Também tem em sistemas de mensagens como Telegram, Signal ou WhatsApp. Mensagens em que perguntam se a porta ainda está aberta ou não. Como quem diz, vão deixar a gente entrar de novo. Eles se coordenam no que chamam de saltos, não chamam de invasão, claro. Ao voltarmos a saltar para Ceuta no dia 15, dizem que, para evitar problemas, a orientação mais repetida é levar suprimentos. Avisam que quem cruzar nessa data deve estar preparado. Lleven suministro. Eles marcaram, deve levar água e comida, provisões. Mensagens de texto dizem que a fome e a sede são nossos maiores inimigos. Não sabemos se essa nova invasão vai acontecer ou não, mas da última vez eles se organizaram pelas mesmas redes sociais, das mesmas contas e quase 100 mil acabaram passando. Eles se coordenam a partir de diferentes pontos de saída, desta vez sabem que podem encontrar mais proteção, mais vigilância, mais polícia. Bom, se tiverem mais de 5, já vão superar a Guarda Civil que o Marlaska enviou naquele dia. Por exemplo, alguns saem de Castilhejos, mas há outros que não, que saem da cidade. Marroquino de Beliense, quero que vejam um vídeo postado nessas mesmas redes, no qual ele explica como cruzar a fronteira com Ceuta nessa cidade. Este é o vídeo. Eles estão marcando distâncias. Dizem que cruzariam pela área arborizada, contornando a Nacional 632, e de lá seguiriam para a Torre de Anhera. Depois teriam que evitar o destacamento da Legião e chegar a Ceuta. Inclusive, no final do vídeo, eles estão apontando, se vocês repararem, áreas de floresta, não é? Eles apontam lugares onde poderiam se esconder para que a polícia não os pegasse. Isso está mais coordenado do que da vez anterior. Eles estão falando de várias frentes, uma pela praia do Tarajal, outra pelo interior. Eles falam sobre se coordenar com alimentos e bebidas. Eles até falam sobre a que horas fazer isso. De acordo com as informações das redes sociais, seria no dia 15 ao entardecer ou ao amanhecer do dia 15. Isso seria entre sexta-feira, dia 14, e sábado, dia 15 de agosto. Acrescenta alguma mensagem, todo mundo entra. A mensagem que estou lendo para vocês foi escrita na última segunda-feira, dia 3. Alguns até colocam, como vocês viram, a bandeira da Espanha, porque citar ou provocar a imigração de pessoas é um crime.
Tentam disfarçar como se fosse quase uma festa para se encontrarem juntos do outro lado da fronteira. No Facebook acrescentam: tomem cuidado, isso não é um ataque aleatório, não é a mesma coisa que da outra vez. Estão dizendo que houve certa improvisação no ataque de quinta-feira, dia 30 de julho, sem dúvida, houve mesmo. Por isso tiveram que voltar às suas origens em poucas horas, quando a fome e a sede apertavam. Outros dizem que deveriam fazer isso antes do dia 15, porque esse dia é um feriado com muita gente em Ceuta. Bem, cada um, senhores, traz a sua experiência. Há aqueles que já pularam, como eles dizem, no dia 30 de julho, e há aqueles que vão fazer isso pela primeira vez. A incitação existe, é real, as redes que fazem isso são as mesmas que fizeram na primeira vez. Não tenham dúvidas de que são coordenadas pelo governo do Marrocos, pela inteligência, Israel e com permissão dos Estados Unidos. Contamos isso desde o primeiro dia, que é assim. Eles vão ter sucesso de novo. Dessa vez o governo Sanches vai fazer o seu trabalho, alguém vai tomar alguma medida, ou será novamente a população de Ceuta sozinha e abandonada que vai se encarregar de defender o que é a Espanha? Sabíamos que da primeira vez eles se saíram muito bem, que iam tentar de novo, mas não pensamos que tentariam tão cedo. Lembrem-se de que os militares, muito poucos deslocados para Ceuta, têm ordem de não intervir. Se ninguém mudar essa ordem, isso vai voltar a ser um passeio em solo espanhol, sem se importarem com a legalidade existente. Isso vai voltar a ser um passeio, uma invasão pacífica, uma guerra híbrida, que é o que estamos vivendo. A Espanha voltará a ser a vergonha da Europa e voltarão a fechar nossas fronteiras com outros países europeus. Estamos contando isso porque não queremos que no dia 15 voltem a dizer que não sabiam de nada. Tem mais. Sejam bem-vindos, nós investigamos. Castillón. Confidencial. De Albert Castillón. Amigos, vocês sabem o que um membro da espionagem espanhola do atual CNI nos contou aqui? Nós o chamamos de José Maria. Ele sempre nos disse que eles sabiam perfeitamente o que ia acontecer na invasão da última quinta-feira, dia 30, e que avisaram os superiores. Escutem. Há 5 ou 6 dias, uma semana, foi informado novamente que essa nova invasão planejada pelo Marrocos iria acontecer nesses dias. Então, não é algo que nos pegou de surpresa. Tanto o Ministério do Interior quanto o Ministério da Defesa, assim como a presidência do governo, tinham conhecimento disso. E também, nunca devemos esquecer nem deixar de lado, porque agora é preciso envolver também o chefe de Estado nessas situações. Porque isso, senhores, já não dá mais para tolerar. Muito antes, em 2023, apareceu este livro, La Trastienda, escrito por Fernando San Agustín, membro da inteligência do nosso país. É a primeira vez que, pelo menos por escrito, fica registrado que existe um plano do Marrocos. Um plano muito antigo, da época de Hassan II, já existia, mas um plano para ficar com Ceuta, Melilla e, posteriormente, com as Canárias. O plano é chamado de Marrocos 2030. Há pouco mais de um ano, Fernando San Agustín esteve no programa e quisemos convidá-lo novamente porque agora esse plano começou, ou pelo menos é essa a sensação que temos. Senhor Fernando, como o senhor está? Muito bem, fico feliz por me chamarem para falar sobre isso, embora o assunto seja bastante desagradável. Naquela época, quando o senhor recebeu essa informação e comunicou aos superiores, deram mais atenção do que agora ou não? Bom, eu acho que não deram atenção nenhuma. Olha, um dia eu tive a sorte de conhecer uma grande personalidade que me disse que as altas figuras do governo são capazes de ler 5 linhas, mas nunca mais do que 5 linhas. Ou seja, eles nunca leem de verdade. Depois que leem as 5 linhas, passam para o subsecretário, depois para o assistente e assim por diante. Então pensam, é isso.
Deve ter acontecido o mesmo, porque, em geral, é preciso dizer que, ao longo da minha história, como a de tantos outros, normalmente qualquer advertência que não seja do agrado deles passa para as mãos de um subsecretário para ver o que vão fazer. Não foi feito nada, não acho que tenham feito nada. Bom, já vemos que não foi feito nada. Não, foi um desastre. E desta vez, de novo, com cerca de 100 mil invasores. Não lhe parece incrível? Não me parece incrível. A ideia que eu transmiti é que Ceuta, Melilla, seriam invadidos por pessoas desarmadas, jovens, mulheres, crianças que romperiam a fronteira pelo portão e que, com o Alcorão na mão, sem o Alcorão na mão, gritando queremos paz, etc, etc, viva Allah, entrariam. Não há nenhum guarda civil, nenhum policial, nenhum soldado que atire em homens desarmados. E também não se pode parar. Então, envolvidos no assunto, eles assumiriam o governo da cidade, ou seja, se considerariam o governo da cidade. O que acontece é que eles deram. Sempre se considerou que eles encontrariam resistência, porque os moradores de Ceuta, assim como os de Melilla, não estão dispostos a ceder sua forma de convivência, porque lá vivem as 3 religiões, como deve ser, que há atritos, naturalmente, mas convivem. E, portanto, bem, invadidos, no final, a cidade declararia que é uma cidade marroquina e que erre fazer parte do reino do Marrocos. Então, isso é o quê, meu Deus? Foi isso que lhes ocorreu. Estamos vivendo, senhor Fernando, a primeira fase ou ainda não? Não, estamos na primeira prova, porque está claro. O que acontece é que eu nunca poderia imaginar que os 20 mil poderiam entrar ou que os 30 mil poderiam entrar pelo mar. Agora já está claro para eles. Podem entrar por todos os lados. E, além disso, nós estamos indefesos. Ou seja, somos um país civilizado. Não podemos atirar contra homens desarmados ou mulheres desarmadas. Portanto, estamos indefesos. Quando vierem, é a mesma coisa. Ninguém pode conter uma massa de 20 mil pessoas, nem de 30 mil, nem de 10 mil, nem de 2 mil. Portanto, estamos desarmados. O que devemos fazer? Bem, eu acho que o que deve ser feito, em primeiro lugar, é adotar uma postura firme com o Marrocos, com a polícia e tal. E, em segundo lugar, ter uma grande influência diplomática em relação ao Marrocos. E, em terceiro lugar, que é uma das coisas que se propunha no livro, é tentar trabalhar com o RIS. Nós propunhamos trabalhar com o RIS para incentivar a independência do RIS. E, à medida que eles ameaçassem com Ceuta e Melilla, nós deveríamos ameaçar dizendo que o RIS, no final, se declararia independente e fomentar grupos de independência. Assim como tivemos, infelizmente, no País Basco ou alguns na Catalunha, nós deveríamos fazer o mesmo com o RIF. É RIS, que é o calcanhar de Aquiles do sultão. Então, mas não foi feito nada. E, no entanto, no RIS teríamos apoio dos argelinos, teríamos apoio dos mauritanos, teríamos apoio dos povos saharaui, teríamos muitos apoios contra o sultão. E, portanto, o sultão perceberia que se ele aperta de um lado, nós apertamos do outro. Mas agora, com essa situação de total impotência em que somos, sim, senhor, faça o que quiser, diga o que quiser, eu passo a língua onde o senhor mandar, então estamos desarmados. Infelizmente, estamos desarmados. Sim, mas veja, Dom Fernando, quando o senhor publicava, tinha acabado de aparecer o caso Pegasus, mas isso vem de longe. Ou seja, outros governos, sem a suposta chantagem que aparentemente alguns membros do governo atual estão sofrendo, também não fizeram nada. A prova disso é Sua Majestade, o Rei. Nem como príncipe, nem como rei, ele jamais pisou em Ceuta e Melilla, o que é uma desonra. Isso vem de longe, não é? Sim, é que o governo espanhol nunca deixou ele pisar em Ceuta e Melilla, porque achavam que era provocação. Nem nada? Nem com o pé, nem com o Pepe, nem com o senhor, nem com o cara, nem com nada. Consideram que é incomodar o rei, o sultão. Eu me recuso a chamar o sultão de rei. Então, como eles consideram assim, não tem jeito, o rei não pode fazer nada que o governo não autorize. Posso te assegurar que ao rei emérito, assim como a este rei, não sobram vontade de entrar lá. Ou seja, ir lá e passar alguns dias de férias. Por quê? Foi isso que um dia propuseram.
Não podemos ir de férias para Ceuta. Minhas filhas não podem ir de férias para Ceuta, pois seria suficiente se suas filhas fossem de férias para Ceuta. Mas o governo se recusa terminantemente, para não incomodar, para não incomodar. E esse é o problema que temos. Temos uma espécie de complexo. E depois, em segundo lugar, os israelitas, está escrito no livro, um dia, em uma ocasião, perguntaram aos israelitas, que eram os judeus que estavam trabalhando lá, do serviço de inteligência judaico, de que lado eles estavam, se estavam do lado delas ou do nosso lado. Porque na situação deles, eles nos ajudavam, mas também ajudavam lá. E então os judeus disseram, olha, Fernando, historicamente nós estamos com quem nos convém. Nos convém para nos proteger, para nos ajudar, etc, etc. Olha, Marrocos, nos disseram claramente, Marrocos, quando vocês expulsaram os judeus da Espanha, Marrocos foi um dos países que nos acolheu. Praticamente não sofremos nenhuma perseguição. Marrocos nunca nos perseguiu. Marrocos continua conosco. E em Marrocos temos uma mina de ouro. Uma mina eles compram de nós, vendemos, etc, etc. Portanto, Israel está lá neste momento porque lhes interessa e, além disso, estão os Estados Unidos. E com isso, naturalmente, eles dão ao rei, ao sultão, meios para atacar seu inimigo. Porque essa história de amizade tradicional é uma besteira. Nós nunca fomos tradicionalmente amigos. Fomos amigos, mas, se você quiser, do sultão de Almeria ou do emir de Múrcia, porque eles eram nossos. Mas nunca com o sultão de Marrocos, nunca. Isso é uma bobagem. Sim, sim, a história é manipulada como eles querem, mas veja você, que trabalhou na inteligência. Eles podem ficar com Melilla, com Ceuta, a Inglaterra já ficou com Gibraltar, estamos perdendo todos os lugares geoestratégicos mais importantes que a Espanha tinha. Mas, claro, a pergunta é, por que os marroquinos podem fazer uma marcha verde sobre o Saara, uma marcha imensa sobre Ceuta e sobre Melilla? E nós não somos capazes de fazer uma marcha sobre Gibraltar, nunca fomos capazes de invadir Gibraltar sem armas, com cerca ou sem cerca, etc. Por que nunca fizemos isso? Olha, isso é um tema que precisa ser analisado. Falta vontade aos espanhóis. A vontade de conquistar ou a vontade de obedecer ou a submissão para obedecer. Os marroquinos têm simplesmente a submissão para obedecer. Para eles, Ceuta e Melilla não interessam, não ligam a mínima para Ceuta e Melilla. Mas eles estão submetidos para obedecer. E obedecerão para ir 100 mil ao Saara, e obedecerão para entrar 20 mil em Ceuta, porque sabem que tudo em Ceuta, comércios, mercados, etc., acabará sendo deles. Porque é assim. Mas é uma coisa curiosa que sempre tivemos esse propósito, porque nunca soubemos fazer uma marcha verde sobre Gibraltar ao longo da história. Sim, sim. Totalmente. E as Canárias também, porque no seu livro diz que é o próximo objetivo, não é? E lá era considerado simultâneo. As ilhas pequenas eram consideradas, as grandes não. Porque, na verdade, o que eles queriam era ocupar essas ilhas para poder dividir as águas territoriais, as águas sob soberania, porque, no fundo, nessas águas de soberania há uma grande riqueza de muitas coisas, de petróleo, do que for. Mas eles tinham interesse, e era simultâneo. Na verdade, eles se esforçaram muito para conseguir isso. O que acontece é que é verdade que eles tiveram algumas dificuldades, tanto na chegada dos barcos, quanto na contenção na costa, etc. Alguma dificuldade. Mas o sultão tem uma ideia fixa e eu não acho que ele vá abandoná-la. Acho que será ao mesmo tempo, cedo ou tarde. Portanto, as ilhas pequenas, as mais próximas ao Monte Tropi, que já se apropriaram dele com as águas territoriais do jeito que quiseram. Sim. Exato. E aqui não dizemos nada. Exato. E aqui dizemos exato. Não se diz nada. Pelo visto, há uma regra que faz pescadores espanhóis serem abordados por guarda-costas marroquino, dizendo que nessas águas não podem pescar, mesmo sendo águas internacionais ou nossas. Aqui há um leve protesto, mas acabam cedendo. Quando são os ingleses, cedem também. Os ingleses dizem que não podemos nos aproximar de certas águas de Gibraltar, que eles dizem estar sob soberania da Inglaterra, e eles não têm direito a nada.
mas é que somos um país cujos governos se curvaram um após o outro, se ajoelharam, baixaram a cabeça até o chão para dizer sim. Ou seja, eu acho que beiramos o limite da indignidade. Chegamos perto, mas com este governo caímos na indignidade. Senhor Fernando. E para quando para quando o senhor acha que será executado o Plano Marrocos 2030? Bem, eles dizem que quando o país estiver em grave crise, e realmente assim como aconteceu com a morte da Marcha Verde, com a morte de planos, numa Espanha dividida entre lutas, entre autonomias, entre disputas políticas, em que realmente a força se perde. E eu acho que nesse momento, e está muito perto porque está próxima a possibilidade ou seja, está muito próxima a crise total do país, a desconfiança absoluta. O governo, o povo espanhol vê impotente como foram abandonados os bosques, as matas. Teoricamente, apesar de terem havido inúmeras reclamações sobre o cuidado das matas, sobre a falta de represas, sobre o não sei, tudo que era necessário para que não queimasse foi esquecido. O povo espanhol está decepcionado com a gestão política. E, portanto, agora, quando o governo disser alguma coisa e quiser se impor um pouco, ficar um pouco firme, um pouco arrogante e tal, o povo não vai seguir. Talvez reste a voz do rei, porque o rei, além disso, não tem o laço dos Bourbon. É mais grego do que Bourbon e é um pouco mais firme, pois ele não tem tantas amarras como tinha seu pai, que tinha um certo vínculo que o levava a chamar o rei Hassan II de irmão, etc. Este não fica com histórias, e liga mesmo. É mais propenso à realidade das coisas. Eu acho que nem mesmo se o virmos, irá ele, porque... Tomara que a gente veja ele, porque até agora não houve nenhum gesto de Sua Majestade o Rei, nem nisso, nem em outra coisa. Não faltam textos para ele. Claro, o que acontece é que é verdade que ele se considera a encarnação da Constituição. Respeita a Constituição, mas percebe que ela nos sufoca. Então, é difícil combinar as duas coisas. Eu entendo muito bem, como tantas outras. E a última pergunta. A Copa do Mundo de Futebol pode ter mudado tudo, não é por acaso. E é muito importante que em 2030, justamente quando queriam fazer a incorporação de ficar com Ceuta, Melilla e as ilhas pequenas das Canárias, agora organizam uma Copa do Mundo, a Espanha convida para participar e quase estamos dando de presente a final em Casablanca. Isso significa que essa é a data para acabar com esse plano. Sim, mas também tem o contrário. Praticamente a única coisa que uniu o grito de Espanha e bandeiras e tal foi o futebol. Infelizmente ou felizmente, melhor dizendo, o futebol desperta interesses comuns, um interesse, uma paixão comum pelo interesse da Espanha, e isso pode ser algo negativo para o Marrocos, porque pode encontrar uma resistência de verdade contra essa ideia um ano antes, ou seja, porque agora em 2030 já será tarde, mas um ano antes será. Eu acho que temos que esperar que o rei, Sua Majestade o Rei, ou como dizia alguém próximo à Casa Real, que pelo menos as princesas vão passar um verão, vão passar alguns dias de turismo. Melilla é um tesouro. E poderiam ir lá para ver o modernismo. Sim, mas Fernando San Agustín me disse que o rei Felipe uma vez pediu para que suas filhas passassem um verão em Ceuta e Melilla e o governo disse que não. Que podiam negar ou podiam reconhecer que a visita do rei não era conveniente para não incomodar o sultão. Mas ele perguntou, ou chegou-se a isso, que, por exemplo, suas filhas podiam conhecer o modernismo de Melilla ou as características de Ceuta, podiam ir de visita, assim como foram a tantos lugares, mas disseram que não. Acontece que, para os governos, especialmente para este governo, é provocação, é provocação. Droga, provocar, pois não, então que a gente provoque de uma vez por todas, porque, claro, isso é difícil. É que eu me irrito, desculpa, me irrito.
Senhores, é um livro profético que vocês ainda podem encontrar lá trastienda. O Plano Marrocos 2030 é magnífico. Fernando San Agustin, te peguei bem nas férias entre Calas e a Costa Brava, então vou deixar você aproveitar e muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você, Alberto. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço bem grande. Obrigado. Castillón Confidencial de Albert Castillón. 593.9.159.304,91 de toda a confiança. É muito curioso como eles são diferentes, não é? Os políticos em um país e no outro. Marrocos, que é uma autocracia, uma ditadura, tem como primeiro-ministro este homem que vocês estão vendo. Aziz Akanouche, multibilionário. Segundo a revista Forbes, ele tem 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Uma fortuna enorme. Ele tem esse dinheiro por causa da família há anos. Durante todos esses anos, a família dele foi importadora e exportadora de gás e petróleo. Eles fazem negócios desde os anos 50, muito amigo de Mohammed VI, logicamente. Com certeza ele deve ser sócio das empresas dele. Lá é muito comum que tudo que envolva dinheiro esteja associado à Casa Real, não é? Mas ele fez algo que eu gostaria de ter visto Sanches fazer. Ele foi de férias para Maiorca. Vejam como é a vida. Aposto que um russo nunca passaria as férias na Ucrânia, na casa do seu pior inimigo. Pois é. Aqui isso acontece. Aqui Marrocos e Espanha, Espanha e Marrocos, que é nosso pior inimigo. Se você é do PSOE, pode passar as férias onde quiser, sem problema nenhum. Esse homem foi para Formentor, especificamente para esse complexo que vocês estão vendo, Four Seasons, em Formentor. Ele chegou de avião particular com amigos e família e em 48 horas recebeu a ligação de Mohammed VI. Quero você aqui imediatamente. Por quê? Porque tinham sido publicadas fotos dele na praia ou na piscina enquanto jovens marroquinos invadiam a cidade de Ceuta. Ele fez o que Sanches não fez, que continua na mareta, distraído sem dar a mínima. E não deixa que o rei vá a Ceuta, nem as filhas dele. Vocês acabaram de ouvir isso com Fernando San Agustin. Nem mesmo as filhas do rei, por um par de dias de férias, podem se aproximar de Ceuta e Melilla. Ou seja, esse homem é para se levar em consideração porque neste momento é o homem forte do governo do Marrocos. E vocês também vão ver o filho dele tocando em uma boate em Ibiza, na boate. No corrente contínua 10 aí está ele. Ahmed Akanouche, o apelido dele no mundo dos DJs é Ahmed Spins. Ahmed Spins. Isso aconteceu na noite de quinta-feira, ou seja, enquanto ocorria o ataque a Ceuta, a invasão. Eles se sentem em casa, vêm para a Espanha, passeiam por aqui como se nada estivesse acontecendo. No fundo, eu acho que eles consideram que nós somos, e em parte eles têm razão, uma extensão do Marrocos. Eles nos têm na palma da mão, pelo menos enquanto este governo estiver no poder, mas não pensem que muda tanto quando o PP governa. Também nunca deixaram o rei ir lá passar alguns dias ou fazer uma visita oficial. Tenho mensagens sobre o que estamos contando. Tem gente muito irritada, tem de tudo. Mas vamos começar por Bernabé, Carlos, Rubem e Janete. Se pensarmos um pouco, todos os milhares que entraram, agora todos esses milhares de pessoas já foram mandados de volta. A verdade para mim é que se entraram 5 mil, 10 mil, 30 mil ou 40 mil e foram devolvidos, os que realmente vão ficar são aqueles que tinham que ficar. Ou seja, os 1.700 indultados justamente na véspera da maldita festa do trono, esses 1.700, se esses estiverem infiltrados entre os 50 mil, já podem devolver os 50 mil porque esses 1.700 que são a elite criminosa são os que interessava que entrassem e já estão dentro. O plano é continuar empurrando com a barriga com qualquer desculpa, com outra, com mais uma, até que todas essas pessoas que estão se legalizando possam votar e pronto. Ou seja, não convoca eleições até ter certeza da vitória. Não pode fraudar a eleição porque vamos fiscalizar colocando pessoas nas mesas. Então muda o censo.
Não pode votar por 2 anos, então vai empurrar isso por esse tempo. Se eu já estou hoje sem orçamento, que diferença faz empurrar isso com a barriga até eu ir inventando coisas? Uma invasão, uma pandemia, entrou fumaça no meu olho, qualquer coisa assim. Se a essa altura ainda não percebeu que isso é um plano premeditado para a conquista em massa, inicialmente das cidades de Ceuta e Melilla e posteriormente das Canárias, é porque é meio bobo, sinceramente. Mas o que não é normal é mandarem mais policiais para controlar os espanhóis do que para controlar os imigrantes ilegais que estão entrando pelos lugares por onde estão entrando. Bom dia, Albert. Eu sugiro que a Espanha se levante com a bandeira da liberdade e da soberania, porque no artigo 1 da Constituição Espanhola está estabelecido que a soberania nacional reside no povo espanhol, do qual emanam os poderes do Estado. É isso mesmo, tomara que fosse cumprido, tomara que cada letra da Constituição fosse cumprida e o que tiver que ser mudado, que seja mudado. E em relação à primeira mensagem de Bernabé, preocupado com a segurança, vejam, foram localizados 10 jihadistas que entraram com a avalanche de quinta-feira. Eram pessoas que a Espanha tinha expulsado e que voltaram a entrar na Espanha. Esses não saem nem com água quente. Muitos dizem que eles se escondem nas florestas, mas também há bairros um pouco mais suburbanos em Ceuta, com muita população marroquina, onde é muito difícil pegá-los. A polícia já os identificou, sabe que eles entraram, fez isso com o registro das câmeras de Ceuta, mas também com as redes sociais, mas o que não sabem é onde eles estão. Embora seja possível que, quando ouvirem isso, já estejam provocando a detenção de mais de um deles. Tomara, porque se entraram criminosos que são perigosos, os jihadistas são letais, absolutamente letais. Quando foram expulsos da Espanha, foi porque iam cometer atentados e podem voltar a fazê-lo. Tem mais. Sobre o rei, não paro de receber mensagens de vocês. Ouvimos os últimos, Javier das Canárias, Llanos e Miguel. Eu vou dizer uma coisa sobre o rei. O rei é um pilantra e, como diz o ditado, o rosto é o espelho da alma. Esse senhor não tem fôlego nenhum, nem para ser chefe de estado, nem para ser rei, nem é nada. Que ele pegue um pouco do exemplo do pai, que o pai teve seus erros, mas o pai fez bastante pela Espanha. Um rei que mandou calar e fez calar até um ditador como Hugo Chávez. Ele deveria pegar um pouco do exemplo do pai e se impor. A primeira coisa que penso é no rei. Eu tenho a sensação de que o rei não quer continuar reinando, nem que sua filha reine no futuro. Os que são republicanos ficam ainda mais firmes na república e nós, que somos monarquistas como eu, estou começando a ficar contra esse rei. Eu não gostaria de dizer que sou contra a monarquia, mas esse rei me decepcionou totalmente. Assim como Letícia ignora a Constituição, também seria bom se o rei Filipe ignorasse essa parte da Constituição, desse um golpe de Estado e tirasse o rato do Sánchez daqui, e então se colocasse de frente e encarasse Marrocos. Primeiro ele deveria fazer isso, depois estabilizaríamos o país. Olhem, viralizou essa imagem de Adolfo Soares. É real. Isso aconteceu quando, numa conversa, Hassan II ameaçou Adolfo Soares. O que ocorre se eu ficar com Ceuta e Melilla? Soares respondeu. Era uma conversa informal. Soares respondeu. Você sabe que podemos bombardear Rabat em 48 horas? Isso é real, isso aconteceu e Hassan II ficou calado, não respondeu mais. Tem uma cena que também quero que vocês vejam, porque, senhores, 100 pessoas, a maioria jovens, morreram afogadas e para Marrocos isso não importa nada. Há familiares marroquinos que estão procurando saber se os cadáveres que estão no Instituto Médico Legal são os de seus filhos ou não. A Guarda Civil, que eram muito poucos quando houve a invasão, salvou muitas vidas e eu entendo isso. Você está lá, o que faz, né? Você não vai afogá-los. Vejam esta cena, por favor.
Um guarda civil coloca o capacete, entra na água e ajuda uns pais que têm 2 crianças dentro do pneu e um bebê de poucos meses, que é o que o guarda civil carrega nos braços. Não é a única criança, a outra família com crianças também, mas tão pequeno quanto esse bebê, impossível. A família não conseguia. Parece que vão os pais e os avós. Bem, essas ações são as que nos lembram que ainda existem seres humanos maravilhosos, como a guarda civil deste país, e sátrapas desprezíveis, como o governo do Marrocos, que nem sequer chorou por suas vítimas e que pode permitir que façam isso de novo a qualquer momento. Últimas mensagens, e tenho algumas muito interessantes, mas antes, 2 amigos de Ceuta. Ismael e David, temos fontes confidenciais em Ceuta. Ouçam o que está acontecendo com o PP, o que está acontecendo com esse partido, que aqui em Ceuta, o PP preferiu se aliar ao PSOE em vez de ao Vox. E lembremos que o Vox teria sido o partido mais votado. O pacto natural é PP e Vox, é o pacto natural. Vamos lá, o Vox teria apresentado propostas para reforçar a defesa, a vigilância da fronteira, e o PP votou contra em todas as ocasiões. Não é que se abstém, né? É que vota contra. E ontem mesmo uma grande multidão de marroquinos subiu a ladeira gritando "Alá Guavá", escoltados atrás por um caminhão do exército. E momentos depois, a polícia começou a bater nas costas deles. A cidade está meio que dividida por zonas e momentos. Não dá para dizer que alguma área já esteja totalmente tranquila. Porque uma área que está tranquila, a qualquer momento pode aparecer um grupo, aparecer a polícia. E aí acontece um conflito. Os imigrantes saem correndo, a polícia vai atrás deles e eles ficam espalhados pela cidade. É terrível, eles não estão passando nada bem, e veja que são festas. Em Ceuta, esses dias são de festa. As feiras de diversões foram fechadas, assim como algumas barracas, mas as festas religiosas continuam. Só faltava, né, que por serem muçulmanos não fossem celebradas. O boato que circula em Ceuta é que os militares que estão nas ruas foram orientados a voltar para os quartéis, e o povo não quer. Dizem, pô, tudo bem, não precisa. Nada, porque eles têm ordem de não mover um braço. Mas pelo menos estão lá e só a presença já ajuda. Bom, parece que querem levá-los para os quartéis agora mesmo. Recebo de Ceuta imagens das prateleiras do Mercadona. Vejam, completamente vazias. Se soma ao fato de ser feriado, ao fato de que quando entra uma pessoa com um pouco de dinheiro, desses 5.000 que permanecem, leva tudo o que pode. É uma situação muito tensa. Amanhã vamos conversar com mais vizinhos. E há uma proposta de Kalojan que me parece justa. Julguem vocês mesmos. Pensando em como um cidadão comum poderia enfrentar uma invasão como a que a Espanha sofreu em Ceuta, talvez nenhum de nós esteja fisicamente preparado nem equipado para proteger a fronteira. Mas há algo que todos nós podemos fazer juntos. Poderíamos fazer um boicote econômico e comercial ao Marrocos e não comprar absolutamente nenhum produto de origem marroquina em nenhum supermercado nem em nenhuma loja. Não compre nada com etiqueta de origem marroquina. Simples assim. Para mim não me parece ruim. Senhores estão nos invadindo, supostamente estão chantageando o governo. Eles merecem, tudo bem, mas estão chantageando. É o mínimo, né? Eu nunca sou a favor de boicotes, mas vocês vão me permitir. Acho que essa é uma exceção. Olhem, se vocês olharem o código de barras de qualquer produto, vão ver o 611 no começo dos números. Isso significa origem marroquina, embora vocês já saibam que depois é etiquetado aqui, vendido ali, tudo muda. Mas há uma campanha, vocês estão vendo, que quer convocar esse boicote, tendo como referência o 611. Se for 611, cada um faz o que quiser. Eu seria a favor de responder na mesma moeda. Mais Fraguas. Fraguas tem muita razão, passamos a ser Fraguas. Temos passado de ser o melhor país do mundo e ganhar a Copa do Mundo a deixar que qualquer um nos invada. Não chama a atenção também que depois de ganhar a Copa do Mundo, todo o mundo começou a falar da Espanha e a Espanha teve a melhor imagem internacional em praticamente 2 séculos. Curiosamente, em menos de uma semana apagaram e colocaram outra imagem sobre nós. Quanta razão você tem, amigo. E recebemos uma mensagem do Marrocos.
Eu gosto muito que o YouTube chegue a qualquer canto do mundo. E também tem gente do Marrocos que entende, mesmo que o programa não seja feito em francês nem em árabe. Mas tem muita gente que mora lá, que já esteve na Espanha e que ama a Espanha. O nome da pessoa eu vou omitir porque ela me pediu assim. E ela me explica perfeitamente o que se vive no Marrocos e o que ele pensa. Ouça. Olá, bom dia. Pois é, eu estou acompanhando o nosso programa confidencial com o senhor Castilho. Eu adoro o seu programa. Tanto ele quanto a René Assistado Jovevo, eu adoro. Porque eu sou meio espanhol e meio marroquino. Tenho minha filha que mora no País Basco. Minha ex era espanhola e minha filha está no País Basco, em Euskadi. Pois é. O que quero dizer? Isso é o que a política espanhola faz há muito tempo, dando documentos para todo mundo, porque a Espanha está cheia de imigrantes africanos do mundo todo, paquistaneses, indianos, por isso a Espanha não avança. É que a Espanha aceita qualquer um. Por isso muita gente vai para lá, sempre tem esperança de que vão conseguir os documentos na Espanha. A Espanha é o país mais falso. Viu como tentam agradar os outros e isso acaba dando errado? Bom, da minha parte tem que fechar a torneira. Nem documentos, nem porcaria nenhuma. É que a Espanha precisa de gente informada, não de gente ignorante. E sobre os muçulmanos e os marroquinos, só quero dar um conselho. Nós, quando vamos para lá, para a Espanha, não vamos com boa fé. Estou te falando isso pela minha experiência, mas agora já mudei muito. Já tenho 50 anos, já sou velho. Quando vamos para aí, vamos com ódio de vocês. Por isso vocês veem como nossos jovens se comportam muito mal. Porque desde pequenos aqui lavavam o cérebro deles com a Bíblia, com o Alcorão. Isso não é tudo. Que os judeus e os nazarenos não são de confiança, isso. Por isso não tenham esperança em nós, que vocês tenham esperança nos latinos ou em outros europeus, mas o muçulmano nunca vai ser fiel a um nazareno. Nunca. Além disso, por favor, não quero que coloquem meu nome aí nem nada. Por segurança, caso haja represálias. Muito interessante o que você diz. Nunca vamos convencê-los. Eles são doutrinados desde crianças para serem contra nós por sermos cristãos. E fico com a primeira coisa que você disse, que um marroquino diga prioridade nacional, que foi o que você disse. Vocês aceitam gente demais, dão nacionalidades ou passaportes demais. Isso me parece uma grande lição. Obrigado, amigo. Obrigado por dizer o que pensa aí do Marrocos. E continue nos enviando áudios. Assim vemos o que acontece do outro lado. Bom, últimas mensagens de Manel e Marx sobre Sanches. Continuo intrigado. Qual a relação entre Pedro Sanches e o rei do Marrocos? Parecem um casal. O rei fala e ele faz tudo o que precisa. E ainda por cima, a União Europeia dá dinheiro para o Marrocos. Mas vamos lá, onde já se viu o Marrocos ser membro da União Europeia? Chantagistas. Eles são chantagistas, trapaceiros e mentirosos. Que vergonha desses políticos. Tanto a direita quanto a esquerda são iguais. Eu vou resumir bem fácil a questão de Ceuta e Melilla pela inação, ineficiência e pelo descaso deste governo. São todos uns traidores porque invadiram território espanhol. Ponto. O resto é desnecessário. As últimas mensagens estão na redação. Susana Gás, conte para a gente. Como vai, Albert? Pois estamos muito felizes aqui na redação do Castilhão Confidencial, porque já somos 350 mil confidenciais, que todos os dias estamos aqui firmes ouvindo o podcast e achamos que temos que crescer muito mais, claro, não é? Até os 400 mil para começar. Temos que animá-los. Claro, tem que compartilhar. Por exemplo, as opiniões neste caso de 19 dizem que a gente não faz nada além de pagar as aposentadorias de ouro dos políticos e, de verdade, já estamos de saco cheio. Tony diz que Sanches está nadando, Felipe navegando e a Espanha afundando. Maria José diz que Israel e os Estados Unidos cooperaram na invasão de Ceuta. Está muito ruim, como você comentou, mas é só dar o troco para Sanches. Onde se faz, também se paga. A Avi diz que mora na Suécia, que ouve vocês todos os dias e que quando vira as caixas de mirtilos e morangos, vê que vem do Marrocos. Eu só compro frutas e verduras que vêm da Europa. Também Diego diz que quando vai ter uma frota patriota para Ceuta e Melilla, isso seria muito bom.
Rosa diz que concorda totalmente com você. Quando vi o ministro da Agricultura na festa do Marrocos junto com Felipe González e outros personagens indesejáveis que mostraram a verdadeira FAC e sua missão do Marrocos, foi uma decepção total. Carmen diz que é verdade, Albert. O pior inimigo está em casa. E vamos encerrar por aqui, Albert, mas é importante, muito importante, que vocês nos sigam em todas as redes durante todos esses dias. Bom, e tem um site, castilhãoconfidencial.com, que lá tem uma loja online. Sim. Aliás, a camiseta que você está usando é das confissões confidenciais do seu programa, fazendo propaganda aqui, né? Ah, a gente aproveita um pouquinho essa camiseta rosa bem feminina. Olha, já que você me dá a oportunidade, claro, a gente tem ela em branco também, que é muito bonita. E se eu coloquei... Parece uma televenda. E mais ainda, eu também tenho o boné. E mais ainda, gente, é que tem que aproveitar, meus amigos. Isso não acontece todo dia. Temos essa bolsinha maravilhosa para ir à praia. Onde podemos encontrá-la? Em castilhãoconfidencial.com/tienda, ou também aqui vocês estão vendo o número de telefone. Liguem e fiquem com essa. Ei. E ainda tem leques ou já não? Leques, claro, viu? Foi uma ideia muito boa. Leques maravilhosos. Olhem que leque acabamos de desenhar na loja confidencial, na loja de confissões. Não tem nada do seu programa que não seja rosa? Bom, sim, a camiseta branca que eu te mostrei, senhores. Não deixa, obrigado. Temos todos os tamanhos, amigos. Obrigada. Já te ligaremos. Bom, essas são as informações da redação. Obrigado. Aliás, parabéns para o Messi. Sim, ele fez algo que eu acho que o honra. Ele doou 80 mil euros para a reconstrução da Serra de Madrid após os incêndios. Ele não tinha obrigação de fazer isso. Não joga em nenhum time espanhol. Acabamos de ganhar dele na Copa do Mundo e ele doa 80 mil euros. Olha, parabéns para Messi, porque me parece que é um gesto que vai me fazer esquecer algumas mentiras e entradas que ele deu na Copa do Mundo. Agora já gosto mais dele. Bom, senhores, últimas mensagens e elas têm que ser divertidas, porque temos que ir embora com um sorriso, senão acabamos mal. Henrique me manda a nova playlist, ou seja, as músicas preferidas do sátrapa da Moncloa. Não perca. Olá, plebeus! Hoje vou comentar uma lista de músicas que criei para esses dias em que vou sair de férias às custas de vocês. Ela se chama Se Ferrem Pobres. Começa com o hino do Marrocos, porque eu compartilho com Mohamed VI, assim como os segredos de Estado da Espanha e os vídeos da sauna do meu sogro. E bom, é isso, espero que vocês aproveitem. Nazis, tenham um bom verão, se é que os salários de merda, os impostos que aumentei sem piedade e a inflação permitirem. Tchau, otários. Anima muito ouvir ele. Juan Car me mandou esta foto, que é aquela foto típica que você tira na tropa no serviço militar. E ali, como legionários, dá para ver Marlaska Margarita Robles. Margarita Robles, vocês já repararam que tudo fica ruim nela? Não importa como ela se vista, tudo fica horrível nela. Bom, o ministro Oscar Gutan e Sanches. Boa foto essa, ele diz. Fronteira de Ceuta. E depois Froy Lannister, senhores na fronteira. Também foi enviado por Henrique. Veja como há um controle de fronteiras muito seletivo. Olhem. Olá, ali está Papatero com as joias. Deixam ele passar? Olá, tudo bem? Atrás vem mais 6. É o Coldo com malas. Onde está meu príncipe Zapatero? Tenho um presente para ele. Delcy Rodrigues? Todos, pois já tenho 5 semanas de férias no Palacete. A Leire está lá, todos estão lá. E Bolanhos, cheio de Bolanhos, com pressa. Já vou. Avalos. Alfaces deliciosas. Alfaces deliciosas. Perdeu-se um saco com 5 milhões de... Temos fundos europeus? Se for o proprietário na Europa, Javier Hidalgo. Que alegria ver meus netos. Alto, possível delinquente. Como? Ei, eu não fiz nada. Seguraram a senhora idosa. Isso é o que acontece na Espanha, é exatamente isso, nem mais nem menos, não tiramos nada. Fronteras que propõem saco cuidado que pode ser muito efetivo. Um cerdo. Pare aí.
Aponta com um presunto, fazem uma blitz ali, Torrente e Aicouto com bom. Que vergonha, senhores. Amanhã tem mais, espero vocês aqui na trincheira. Obrigado por passarem mais um verão juntos. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Skitsgadelidu, badadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castellón Confidencial de Albert Castellón.